Inicialmente, eu gostaria de trazer os ensinamentos de Sir John Templeton, grande investidor americano, que ficou famoso não somente por investir em ações de empresas americanas, mas também buscou barganhas, né, ao longo dos diversos mercados globais. Né, investiu em ações do mercado japonês, do mercado chinês, do mercado coreano e no mercado dos atuais países emergentes. Templeton diz: os ganhos do ano passado são menos interessantes do que os ganhos de 5 a 10 anos no futuro. Procure uma ação com preço excepcionalmente baixo relativa às suas perspectivas de crescimento de ganhos no longo prazo. O que ele quer dizer? Que interessa menos os ganhos passados, né, e sim os ganhos futuros, as perspectivas, né, da empresa, né, para frente, para o futuro. Né. Até porque se sabe, né, que há uma tendência, né, do preço das ações em bolsa seguir a cotação, né, das ações em bolsa, seguir a evolução dos lucros. Então, subindo os lucros, né, necessariamente as ações têm que acompanhar essa valorização. Evidentemente que traçar perspectivas de ganhos no longo prazo das empresas, né, não é uma coisa fácil, né, e, para tanto, como até uma medida interessante, trabalhar com os ganhos passados numa média anual, num período de 10 anos, que eventualmente isso pode até ser mais conservador. Então, partindo-se de médias, né, do passado, dos médias anuais históricas, né, do passado, dos últimos 10 anos, e traçar cenários para o futuro com base nesse crescimento médio passado. Né. E a partir daí também essa perspectiva, você faz essa com base, né, nessa média de crescimento passado, estabelece um cenário, a média de crescimento para o futuro, e depois traz, né, esse crescimento futuro para o atual, para exatamente você saber fazer a comparação com o preço atual das ações em bolsa. Né. Para isso, eu elaborei uma planilha, né, com algumas adaptações, né, orientadas no livro Regra número 1 do Phil Taw. Né. Desenvolvi essa planilha no Excel. Né. A planilha, você só precisa preencher esses campos aqui. Tá. Todos os demais campos da planilha são automaticamente calculados e preenchidos com base nas informações que são requisitadas aqui nesses campos. Né. Então, você tem aqui um campo onde você insere o lucro por ação atual, né, informação que você pode obter diretamente no site Fundamentos, e aqui você tem taxas de crescimentos. Né, isso é aquilo que eu falei, partindo da análise do crescimento médio, né, passado, ideal dos últimos 10 anos. Né. Então, indiquei aqui a taxa de crescimento do patrimônio líquido, a taxa de crescimento do lucro por ação, a taxa de crescimento da receita bruta, taxa de crescimento do lucro líquido, taxa de crescimento de dividendos, o PL histórico, não é o PL atual, né, a média histórica da relação preço-lucro, né, para cada R$1 de lucro, quanto é que o mercado ao longo do tempo vem pagando para determinada empresa, e o preço atual da ação. Então, preenchidas essas informações, né, automaticamente, como eu falei, todas as demais são preenchidas. Né. E como é que funcionaria isso? Então, nessa primeira coluna, o cenário que eu estou traçando é um cenário para 10 anos, 2003 a 2013. Então, o que é que a planilha faz? Ela pega 2003 para todos os indicadores, né, patrimônio líquido, lucro por ação, receita bruta, lucro líquido e dividendos, partindo-se, né, do lucro por ação atual, 0,40 nesse caso hipotético. E aí ele faz a evolução com base na taxa que foi indicada, né, para cada indicador. Né. No caso do patrimônio líquido, nós colocamos 1,18, corresponde à taxa de crescimento de 18% ao ano, que é a média anual dos últimos 10 anos, a média anual passada. Então, ele partindo do lucro por ação atual, com base no que
no que o PL demonstrou, ele daria ele cresceria de 0,4 até 2,094, isso falando em lucro por ação. E aí, com base nos outros indicadores, né? Se pegar a receita bruta, o histórico foi 15%, ele sairia de 0,4 a 1,68. Né? Com base no valor que se atinge em 2013, né, o que a planilha faz? Se em 2013, com base no crescimento do PL de 18%, ela indicaria um lucro por ação de 2,094, a planilha pega e vai calcular. Ora, qual é o preço lucro histórico da ação? É 15. Então ela calcularia, partindo-se dessa premissa que o lucro por ação em 2013 é 2,094 e que o PL histórico é de 15, então em 2013 o preço da ação, o valor projetado da ação seria R$ 31,40, o que daria, nesse período, uma valorização média anual estimada de 25%. Então ele saiu de 0,4 a 2,094, representando um crescimento geométrico de 25% ao ano. Tá? A regra do livro que eu citei do Filtal, regra número 1, ele trabalha com uma perspectiva de crescimento de valorização mínima de 15% ao ano. Então, aqui é interessante, pode ser aplicado para a situação brasileira, né? Porque, por se tratar de um investimento volátil, né, o investimento em ações tem que embutir um prêmio de risco. Então, trabalhando-se com a média aí de 7,5% no valor da taxa Selic, 15% seria o dobro, né? Dobrou atualmente 8,5%, algo em torno de 80% acima da taxa Selic. Então já seria uma coisa interessante. Então, partindo-se dessa valorização mínima de 15% ao ano, no prazo de 15 anos, se o valor foi 31,40, ele equivale a 25% ou um quarto desse valor. Então, baseado na projeção do crescimento do PL de 18%, que ele trabalhou nessa primeira coluna, essa ação atual, para que ela, no preço de 2013, retroagindo a 2003, com base no crescimento que a gente chamou de 15%, ela não poderia estar sendo vendida mais do que R$ 7,85. Né? Então seria o preço ideal partindo desse crescimento de 7,85. E isso aqui, eventualmente, se ela crescer e chegar a atingir os 25%, com base na média histórica, né, aí vai ter um ganho muito melhor para a gente. Mas aqui nós estamos trabalhando com a segurança de crescer pelo menos 15%. Então, para que ela tenha um crescimento de 15%, nós temos que comprar essa ação no máximo a 7,85. Eventualmente, pode ser que ela não atinja esse preço de 31,40. No futuro, ela não venha a crescer nos 10 anos a média como ela cresceu nos 10 anos passados, a 18%. Então, aí nós poderíamos trabalhar ainda com a margem de segurança. No livro ele fala em 50%, você comprar 50% a quem só comprar quando a ação tivesse no máximo 50% desse valor de 7,85. Né? Como a ação está a 3,50, então a margem de segurança você poderia comprar até quando ela chegasse a R$7, ou até um pouco menos, né, de R$7. Então aqui é uma margem de segurança. Então, repetindo, para melhor compreensão. Partindo-se da premissa que a gente quer um ganho no mínimo de 15%, então o que se faria? Retroage o 31,40 de 2013 para 2003. Então o que equivaria? Para chegar a ganhar esses 15%, no máximo eu poderia pagar 7,85 pela ação. Né? Então a ação está 3,50, o que me dá uma margem ainda de 55%, que nessa pode ser uma situação altamente interessante. Então você estaria trabalhando de acordo com os ensinamentos de Templeton, vendo as perspectivas futuras e trabalhando com um preço interessante no atual momento. Então aqui, mesma coisa vale para todos os outros indicadores, né? Que aí você teria uma média estimada, né, dos vários crescimentos, né? Porque variaram 18, 22, 15, 25. Né? E observe que em todos os casos, né, a margem de segurança acima de 50%, né, que foi a mínima exigida no livro regra número 1. Então seria uma situação interessante que estaria diante de uma ação
com um valor bem convidativo para aquisição. Né? Repetindo, que nesse caso aqui, a 18%, né, poderia se comprar a 7.800, estaria ganhando, né, 15%. Né? Comprando a menos, evidentemente, o valor do ganho futuro seria bem maior. Né? Aí aqui eu projeto também médias entre esses indicadores. Eu pego o PL, o crescimento PL, lucro por ação, eu pego a média, né, desses valores, né, 2,094 e 2,922 me daria 2,58. Aí faço a mesma coisa. Né? Se em 2013 pelas médias é 2,58 lucro por ação, multiplicando pelo PL histórico eu vou ter 2013 37,62, que me daria uma valorização média estimada de 27% ao ano. Né? Trazendo esse valor de 2013 para 2003, né, para me dar uma valorização mínima de 15%, né, eu teria que comprar no máximo essa ação por R$ 9,40. Né? Como ela está sendo vendida a R$ 3,50, eu teria uma margem de segurança aqui de 63%. Se eu considerar a média de todos os indicadores, né, pegar a média de todos os indicadores de lucro por ação em 2013, eu teria um lucro por ação em 2013 médio de 2,456, com base nos vários patamares de crescimento, né? 18, 22, 15, 17, 20%. Daria 2,456, o que me daria um valor projetado por ação de R$ 36,84. R$ 36,84. Uma valorização média atual de 27%. Partindo para o valor projetado de 15%, 9,21, ainda assim me daria uma margem de segurança de 62%. É isso aí.